Muito especial, e é interessante que é um daqueles dias memoráveis da vida em que seguramente quem vai se batizar vai lembrar. Eu costumo lembrar, por exemplo, inclusive do que eu prego no dia do batismo. Então, recentemente houve uma dúvida lá em casa se o irmão da igreja tinha se batizado. Eu falei, não se batizou, não comigo, né? Porque se fosse eu teria lembrado o que eu preguei no dia. Então é um dia realmente da gente estudar o texto bíblico, lembrar, e está sendo registrado, a Carla está tirando fotos, há de ser um dia muito especial, todos aqui muito bem-vindos. E eu quero trabalhar com os irmãos hoje um texto que é bem conhecido, e ele é conhecido por um título que não vai ser o título que eu quero dar. Mas o título que ele é conhecido, esse texto de hoje, o título é O Jovem Rico. Mas eu quero mudar. O Jovem Rico aparece na sua Bíblia, se você olhar. Deve ter o PDF, se você não recebeu o PDF, os irmãos da igreja mandem aqui para os seus convidados agora, por favor. Mas tem lá o texto e os pontos que eu vou trabalhar no texto. Mas no título, se você tem uma Bíblia aí, pode ser inclusive no celular, às vezes aparece um título em negrito, e esse título não está no texto grego, não está no texto bíblico, isso é acrescentado depois, então eu tenho toda a liberdade para mudar. E em vez de o jovem rico, eu quero trabalhar o texto do jovem pobre. Eu fiquei na dúvida do jovem pobre ou do jovem triste, mas eu vou optar pelo jovem pobre, e até o fim da nossa conversa aqui vocês vão entender porque eu estou trabalhando como o texto do jovem pobre. E o texto que eu quero ler com vocês nesse dia, fazer algumas reflexões, está em Marcos, no Evangelho de São Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 em diante, e você tem no seu PDF aí, eu quero ler com você, e fica depois com o PDF aberto, porque eu vou voltar nesse texto várias vezes para fazer algumas reflexões. É um texto em que Jesus interage com um jovem, e diz assim, Marcos 10, versículos 17 em diante. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, Jesus ainda falando, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, o jovem, declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, e podia ter sido traduzido, afastou-se muito triste, porque tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, eu digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esse é o texto de hoje. Contexto, se você observar no contexto tanto de Marcos, quanto mais ou menos de Mateus, mas de Lucas, essa história aparece nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Se você olhar no contexto, o contexto é bem interessante, que é um contexto de contrastes. No contexto você tem aqueles que são mais humildes, sendo exaltados, e os que são mais importantes, maiores, sendo humilhados. Por exemplo, no contexto, Jesus recebe um monte de crianças. No contexto posterior, ele cura um cego. Ele lida, no Evangelho de Lucas, com um publicano, alguém que era desprezado naquela época. E esses todos são elogiados por Jesus. E ao mesmo tempo, no contexto também, nós vamos ver Jesus lidando a história do publicano e do fariseu, ele condenando o fariseu, que era alguém importante. Ele lidando com discípulos que querem ser os primeiros, que queriam ser mais importantes que os outros. Então é esse contexto em que importantes são humilhados e pessoas que são humildes ou desprezadas são exaltadas. E nesse contexto vem essa história de um jovem rico. E eu quero lidar nesse texto, vocês vão ver rapidamente aqui, 3 falas, na verdade 3 expectativas. Primeiro, o que o jovem quer? O que o jovem quer de Jesus? Depois, o que Jesus pede para ele? E finalmente, o que Jesus promete não ao jovem, aos que fazem aquilo que Jesus pediu. Ok? É isso que nós vamos lidar hoje. E eu quero trabalhar então, nesse contexto, o que o jovem quer. E se você olhar aí no seu PDF, se não tiver o PDF, agora você vai entender, eu vou trabalhar com operações matemáticas aqui hoje, para ficar mais fácil. Pode ser? Pode ser? Então, turma se você não é da matemática, tem paciência, você não precisa voltar para a escola, é só daqui a pouco passa. Mas eu quero lidar com operações matemáticas para ficar didático para a gente aqui. O que o jovem quer? O que esse jovem que se aproxima de Jesus ele quer uma operação matemática, ele quer uma soma. Eu vou trabalhar isso com você. O jovem quer uma soma. Então o jovem chega diante de Jesus querendo algo mais. Ele já tem uma vida interessante e parece que falta alguma coisa e ele fala, de tudo que eu tenho eu quero somar algo. Versículo 17, e olha a atitude com que ele chega diante de Jesus. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção. Só isso, olha lá, chegou todo feliz, correndo, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre. Então esse jovem tem tudo de bom. Primeiro ele é jovem. A gente que, como eu diria, né? Que é um jovem plus, né? Sabe como é bom, como era bom ser jovem, né? Hoje nós vamos ter, se Deus permitir, né, jogo de futebol daqui a pouquinho, solteiro e casado, mas eu jogo bola hoje, eu jogo um jogo para ficar 3 semanas parado, né? E esse rapaz é jovem, primeiro, então tem tudo de bom, é jovem. E ele vai a Jesus com a atitude correta, ele entende que é algo urgente, ele chega correndo, vai na atitude certa, se ajoelha diante de Jesus, é uma fala respeitosa, chama Jesus de mestre, chama Jesus de bom. E mais, o jovem tem a pergunta de $1 milhão. A pergunta certa, ele diz, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É um jovem que inclusive revela uma preocupação com as coisas que são além dessa vida. E quando ele chega com a atitude certa, da forma correta, com a pessoa certa, com a fala respeitosa, Jesus responde de forma surpreendente. Versículo 18 e 19. Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. E ele vai citar mandamentos, de Êxodo capítulo 20. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E é interessante esse texto, que Jesus fala, você me chamou de bom?
Só Deus é bom. Os teólogos têm dito que Jesus queria dar o gancho da sua divindade. Aí ele teria dito, né? Alguém que entendesse Jesus como Deus. Então, foi por isso que eu te chamei de bom. Né? Mas ele não pega. Né? E Jesus diz basicamente o seguinte: você quer a vida eterna? É simples. Basta você ser perfeito. Só isso. E é interessante que ao citar os 10 mandamentos, Jesus só cita metade dos mandamentos. Porque os 10 mandamentos são assim: a primeira parte lida com Deus, Êxodo 20. Não terás outros deuses, não farás estátuas ou imagem, não vai adorá-las, não vai tomar o nome de Deus em vão, não vai guardar o sábado. São mandamentos que falam de Deus. Não vai guardar o sábado, não, vai guardar o sábado. E a segunda parte é na relação com o próximo, que é o que Jesus cita: honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás e tudo mais. Jesus cita então a relação desse jovem com o próximo. E não é só a resposta de Jesus que é surpreendente. O garoto tem uma resposta também muito surpreendente, versículo 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Rapaz. Então, olha que interessante, né? Se esse jovem, ele já tem tanta coisa boa, ele chega e está dizendo o seguinte: se para ter a vida eterna é necessário ser bonzinho, ele fala para Jesus: tá tranquilo. E aí vem o soco no estômago, versículo 20 e 21, até o 22. O 21 ele diz: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Versículo 21 diz assim, depois eu vou trabalhar melhor esse versículo, mas ele diz assim: Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe uma coisa. E Jesus disse: vai, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E versículo 22, diante disso, ele, o jovem, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jovem, atitude certa, com a pessoa certa, a pergunta certa, e Jesus fala: então você seja perfeito. Ele fala: tô nesse desde a juventude. E aí chega, além de tudo é rico ainda, né? Turma, o que esse jovem queria no fundo é que a sua relação com Jesus, a salvação com Jesus, fosse uma soma. Ele já está vindo tão bem, jovem, importante, rico, corre, ajoelha-se, bom mestre, faz tudo certinho desde que era garoto. E está tudo tão bom, mas ele ainda fala: será que é tudo isso mesmo? E ele chega em Jesus: eu sou assim. Jesus fala: mas falta uma coisa. O jovem queria, na sua prateleira de boas coisas, ele queria mais uma coisinha ali, das suas realizações, ele queria a salvação em Jesus. Turma, eu preciso dizer algumas coisas aqui para vocês. Tem muita gente que quer um relacionamento com Jesus e as consequências desse relacionamento, a vida eterna, nestes termos do jovem aqui. O que eu estou dizendo? Eu tenho minha vida, eu tenho os meus princípios, eu tenho meus valores, eu não prejudico ninguém, e Deus deveria me salvar, eu tenho tanta coisa boa para oferecer, que eu quero somar a esse item de coisas boas, na prateleira, a salvação em Jesus, do meu jeito. Nossos filhos foram atendidos por um pediatra há muitos anos atrás. As crianças já estão grandes, nem vão em pediatra mais, mas depois mudamos de pediatra. Mas esse pediatra, muito amigo, ficamos muito amigos, e numa das conversas, eu me lembro, eu estava lá no consultório dele, falei: ô doutor, né, a gente conversando, então nessa amizade, eu falei: puxa, eu estou precisando emagrecer, né? É a luta da vida, né? Aí ele brincou assim, né? Falou: Pedro, vamos pensar na gente aqui. A gente é bonito. A gente é legal, inteligente, carismático, né? Sabe, tem uma vida, tem uma família bonita.
Você quer o quê também? Ele era um pouco mais baixinho, ele falou, só faltava eu ser alto, e você só faltava ser magro. Eu falei, obrigado. Né? Eu esqueci de falar, a gente é humilde também. Né? Essa é a perspectiva do jovem aqui. Ele chega e fala, ó, sou rico. O texto de Lucas menciona que ele era uma autoridade importante. Sou rico, importante, bonzinho. Só falta um negocinho ir para o céu. Porque de tudo que o jovem é e ele pode oferecer, ele entende que a salvação em Jesus é uma soma. É um item a mais para ele colocar ali. Mas veja comigo então, indo agora para a segunda operação matemática, versículos 21 e 22, que Jesus não responde com uma soma. Olha o que diz versículos 21 e 22. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O jovem quer que Jesus seja algo para somar. Mas quando se encontra com Jesus, Jesus ouve a história, ouve o que o jovem pensa de si mesmo e diz: o que eu quero de você não é que eu seja algo para somar. O que eu quero de você é uma subtração. O que eu quero de você é uma divisão, e se você é matemático eu vou falar. Uma divisão por zero, cujo resultado final é zero. Tudo o que tens. O texto começa dizendo, por umas palavras lindas do texto. Olha o que o texto diz. Jesus olhou para ele e o amou. As coisas que Jesus vai falar para esse jovem vai sair triste depois. Vocês viram já no texto. Mas Jesus não fala para humilhar. Jesus não fala para perder. O texto diz que Jesus o amou. E uma das provas de amor é falar para pessoas que a gente se importa aquilo que precisa ser dito. E Jesus olha para aquele jovem com tantas expectativas de vida eterna, olha para a situação dele talvez ainda ajoelhado, humilhado, mas vai falar palavras que vão entristecer aquele jovem, não pelas palavras em si, mas pelo que elas representam. E eu poderia chegar para vocês hoje, se eu quisesse ser um camarada legal aqui, dizer para vocês, para todo mundo aqui, ó, fiquem em paz, todo mundo tem a vida eterna. O problema é que, primeiro, não seria verdade, porque nem todas as pessoas chegam até o céu, nem todas. Segundo, além de não ser verdade, eu não estaria amando vocês, especialmente alguns que ainda não entenderam como que se chega à vida eterna. Muitos oferecem, especialmente para pessoas que têm dinheiro, a opção da soma. Muita igreja faz isso, inclusive. Chega alguém, tem dinheiro, fala, ó, joia, só você está aqui com a gente e tal, e está tudo bem. Aliás, eu ouvi essa frase mais recentemente num contexto em que ele foi dita, essa frase foi dita, a frase que eu vou dizer já já, que me doeu bastante, me doeu muito. E a frase é assim, veja, uma preocupação legítima com salvação. A pessoa dizia para alguém que não era crente, aceita a Jesus, não te custa nada. Você só ganha. E eu preciso dizer para vocês, essa frase não representa o Evangelho. Vocês vão entender já já. Não representa. Olha o que eu vou dizer. A salvação em Jesus envolve uma disposição interior de perda, de subtração, uma disposição de que nada mais nesta vida importa, a não ser Jesus Cristo. Isso é a fé que salva. Sim, a salvação custou muito para Jesus. Eu não preciso morrer ou fazer algo para minha salvação. Mas eu tenho que entender o seguinte,
tem que haver no coração daquele que procura Jesus a disposição de que tudo de bom, inclusive, que eu vivo nessa vida é menor, infinitamente menor do que está aos pés de Jesus. Jesus percebeu naquele caso que para ter a vida eterna, aquele jovem estava disposto a muitas coisas, mas ele não estava disposto a abrir mão daquilo que ele mais amava, que no caso dele era o dinheiro. E é interessante que a ordem que Jesus dá, falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo que você possui. Jesus está dizendo o seguinte: para ganhar comigo, depois você vai ter um tesouro nos céus. Mas para ganhar comigo, primeiro você tem que estar disposto a perder. Perder quanto? Tudo. E o texto está falando de dinheiro para aquele jovem, mas não fala só de dinheiro. Veja comigo, pula para o versículo 29 do seu texto. Tem outras coisas importantes que tem que estar disposto a perder também. Olha o versículo 29, olha o que diz. Digo-lhes a verdade. Jesus, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Então, quando Jesus fala isso, porque é algo importante. Ninguém que tenha deixado casa, envolve bens. Mas olha agora, mulher ou esposa, irmãos, pai, filhos, por causa do reino de Deus. Então, veja que no contexto não é só de dinheiro que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte: olha, além de dinheiro, para servir ou bens, ou coisas materiais, ou casa, ou campo, ou o que for, além disso, para estar comigo, há uma disposição até de que os relacionamentos, e os que ele cita, esposa, pai, filhos, irmãos, são tipo os mais relevantes. Ninguém que não esteja disposto ou tenha deixado esses pode ser meu discípulo ou não vai receber e tudo mais. Veja, o que eu estou dizendo? Para ser salvo, a fé implica uma disposição de perder. Perder tudo aquilo que é mais importante, desde bens até relacionamentos. O que Jesus está dizendo em outras palavras, turma? O que Jesus oferece tem que ser maior do que aquilo que eu tenho e tem que ser maior dos relacionamentos que eu desfruto. Tanto é que Jesus depois vai dizer, versículos 23 em diante, ele vai fazer um parênteses e vai falar sobre salvação de gente rica. Vamos dar uma lida rapidinho, já eu volto para essa ideia de salvação, mas olha lá, versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, então quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E Jesus gasta um tempo então falando especificamente do caso daquele jovem, que era um jovem muito rico. O texto de Lucas vai falar que ele tinha muita riqueza. E Jesus vai falar o seguinte: olha, quem ama demais as coisas dessa vida, especialmente o dinheiro, não consegue naturalmente amar Deus. Não consegue. Vocês sabem que, e eu preciso falar isso para vocês, né? Vocês estão mesmo os nossos visitantes aqui, temos vários, que nós entendemos que na Escritura só existe um Deus verdadeiro, o Deus da Escritura, o Deus bíblico. E ele enviou seu filho para salvar pessoas. E a Bíblia menciona que outros deuses e outras religiões não são verdadeiras. Mas olha o que eu vou dizer agora. Olhando este texto e outros que eu vou citar para vocês daqui a pouquinho. De todas as outras propostas religiosas que a Bíblia não considera verdadeiras. Você pode pensar, sei lá, budismo, Hare Krishna, sei lá, tantas outras, os muçulmanos. De todas que a Bíblia não considera verdadeira, a religião mais falsa, a religião que mais aprisiona, é aquela que adora o Deus chamado dinheiro.
Mateus capítulo 6, versículo 24, Sermão do Monte. Olha o que Jesus diz aqui. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Parábola do semeador, muitos conhecem, muitos nem que são da igreja conhecem a parábola, em que Jesus vai mostrando quem de fato ouviu a palavra de Deus e creu. Num dos itens, quando a semente cai entre os espinhos, versículo 22 de Mateus 13, quanto que foi semeado entre os espinhos? Este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mateus 26, Judas, um dos 12, vende Jesus por 30 moedas de prata, algo em torno de 10 mil reais, preço de um carro velho. Lucas 16, 14, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam isso e zombavam de Jesus. E 1 Timóteo 6, 9 e 6, 10 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aliás, abrindo já o parêntese aqui, tem um monte de igreja chamada evangélica que não vai fazer trabalho para outros deuses, mas cujo Deus principal não é Jesus Cristo, não. É o dinheiro. Igrejas que pregam dinheiro, pedem dinheiro, amam dinheiro. Ainda nesse parênteses aqui, já eu volto para esse texto, eu vejo muitas vezes, com justiça, os pais preocupados com doutrinação nas escolas e na faculdade. Preocupação legítima, justa. Tem muita coisa sendo ensinada e coisas que são incompatíveis com a fé cristã, enfim. Mas sabe qual que é a incoerência bíblica? Se eu chego assim e falo para um jovem, fala, o que você quer fazer da vida? Ele fala, eu quero qualquer faculdade que me dê dinheiro. O que os pais falam? Oh, que menino trabalhador. Neste texto, esse jovem está disposto a tudo que ele tem somar Jesus. E Jesus diz, meu amigo, ou sou eu, ou o resto. Você vai ter que optar. Olha o que eu vou dizer agora, turma. Ou Jesus é mais ou maior do que tudo que eu tenho, ou Jesus não é nada. Se eu não estou disposto a perder qualquer uma das coisas que eu tenho, mesmo dinheiro ou relacionamentos, por causa de Jesus, no fundo, eu não estou disposto a perder nada. O próprio Jesus, em Mateus 13, naquelas parábolas, ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado esse tesouro, escondeu de novo, então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Trocou tudo que ele tinha, porque ele entendeu que ali era o reino dos céus. O reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Observa aqui, Jesus está dizendo, olha, é alguém que encontra algo tão valioso que nada mais importa. E o que esse texto está dizendo é que quando uma pessoa entende o Evangelho, entende a salvação em Jesus, entende a bênção da vida eterna, entende o perdão em Jesus, quando essa pessoa sabe quem Jesus é, o Salvador do mundo, aquele que veio para perdoar a situação miserável que eu tenho. E esse Jesus chega para mim e fala, mas no seu caso, vai, vende tudo que tem e segue-me. Se alguém viu quem Jesus é, ele fala, só isso? Achei que era uma coisa maior que você ia pedir. É só essa vida que você... eu quero porque eu sei quem o Senhor é. O Senhor é tudo para mim. Talvez muitos dos que estão aqui hoje, e a maioria dos que estão aqui são membros da nossa igreja, seja o momento de pensar se Jesus tivesse te pedido tudo, todos os seus bens,
todos os seus relacionamentos, se você ainda toparia entrar nessa empreitada. Porque se você não está disposto, talvez seja o momento de você estar ou de sair por aquela, eu ia falar porta, mas não tem porta, por aquele caminho triste. Porque essa é a realidade. A salvação em Jesus é quando tudo que eu tenho, desde os relacionamentos mais profundos até tudo que eu tiver, e para mim isso é muito menos importante do que servi-lo e amá-lo. Isso é a salvação. O jovem queria uma soma. E Jesus diz: comigo, meu amigo, não tem soma. Primeiro, o que eu vou te pedir é uma divisão, uma subtração. Mas olha que bonito o finalzinho do texto aqui, a última operação matemática da gente, versículos 28 a 31, dizem assim. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Tudo. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O jovem queria só uma soma. De tudo que eu tenho, eu quero a salvação, e aí a vida é perfeita. Jesus fala: não, meu amigo, ou eu sou tudo ou eu não sou nada. Eu quero de você primeiro uma subtração. E aí então os discípulos perguntaram de rico, e Jesus fala, só um parênteses aqui, camelo e agulha é camelo, e agulha é agulha, ok? Um dia eu explico porque os irmãos que estudam comigo sabem, né? Mas enfim, Jesus fala: olha, aqui, então, vai perder, aqui eu tenho que ser maior do que essas coisas que você tem, valoriza. E aí os discípulos estão lá e falam: mas peraí. O senhor conversou com ele veio e foi embora. E aí Pedro fala: mas e nós? Pedro começa a lembrar de quando eles foram chamados. Porque o texto bíblico conta em Mateus o que acontece. Em Mateus 4 diz que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, lançando redes no mar. E o texto vai dizer em Marcos 4,19, Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No versículo 20 diz assim: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Observa o que eu falei para vocês agora há pouco, que quem tem Jesus como tudo, o que tem nessa vida não é nada, não representa nada perto da alegria que é servi-lo. Pedro e André tinham feito isso. Jesus falou: siga-me. Já deixa tudo para trás. Versículos seguintes, indo adiante, tinha dois irmãos, Tiago e João, seu irmão, num barco com o pai. E Jesus os chamou, versículo 22 de Mateus 4, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Pedro fala: tá vendo? A gente fez aquilo que o Senhor pediu para aquele rapaz ali, que saiu. E aí Jesus fala: é verdade, vocês fizeram. E porque vocês fizeram, sabe o que eu tenho para vocês, turma? Eu tenho uma multiplicação. O jovem queria uma soma, Jesus oferece uma subtração, o jovem vai embora, mas para quem perdeu tudo, Jesus oferece a última operação, que é a multiplicação. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente. E ele menciona de novo os mesmos itens: casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Turma que deixa a casa, deixa o cantinho. Eu sempre me lembro da história da Sofia, lá no Quênia, onde nós moramos. Ela era uma jovem somali, e no dia, ela era muçulmana, no dia que ela diz:
eu acredito no Issá, eu acredito em Jesus, no Messias. O pai dela expulsou de casa. E ela, jovenzinha, 18, 19 anos, sem onde ir, foi parar na casa de amigos nossos, brasileiros, que eram crentes, a acolheram, e ela não tinha mais. Eu me lembro do Tariq, lá, um sudanês que eu conheci lá na Inglaterra, e ele tinha 5 farmácias no Sudão até o dia que ele falou Jesus é rei, e no dia que ele disse isso, o governo sudanês tirou tudo que ele tinha e ele foi viver como refugiado na Inglaterra. Porque Jesus, turma, Jesus é um escândalo muitas vezes em determinados lugares. E a gente, às vezes, alguém que diz eu amo Jesus Cristo, eu vim do meio secular, minha família veio do meio secular, gente que era militante aqui e ali, então Jesus é um escândalo. Houve uma época que as pessoas se convertiam ao cristianismo, perdiam amigos, perdiam, às vezes os pais não queriam mais contato, às vezes os filhos não querem mais contato, os amigos. E é interessante, turma, que Jesus está dizendo aqui, todo mundo que aconteceu isso, que fez isso, falou nada mais importa, eu quero o Senhor, vai receber 100 vezes mais nessa vida. Você fala, rapaz, o negócio é bom, hein? Mas há um sentido aqui. A Sofia perdeu a família muçulmana. Ela foi acolhida por uma família cristã. No dia do casamento dela, sabe quem que levou ela no altar? Foi a nova família dela. Ela continuou sofrendo algumas coisas, mas agora ela morou ali, depois casou com um rapaz crente, depois passou necessidade, mora com outra família. Quer ver como a gente recebe muito, muito mais pais, mães, irmãos, irmãs, filhos? Turma, eu convivo com vocês da igreja muito mais do que eu convivo com a minha família. Então, aliás, com o Glaucio, acho que eu convivo mais que com a minha esposa, né? Então, porque eu vou todo dia lá na academia. Cadê o Glaucio? Ei, Glaucio. É nóis, hein? Observa que nessa igreja, os nossos filhos estão crescendo juntos. Os meus filhos vêm os primos 1 ou 2, 3 vezes por ano, mas vêm os adolescentes da igreja toda semana. Eu tenho visto, nós como igreja, e quem não é da nossa igreja entende, eu vou explicar, a nossa igreja tem uma filosofia comunitária. Nós vamos almoçar junto daqui a pouco, ok? A gente convive em muitos ambientes. Quando tem enterro, a gente chora junto. E quando tem festa, a gente dança junto. A gente só não troca, né? Dança no enterro e chora na festa. Essa é a nossa família. Irmãos que eventualmente na igreja estão com dificuldade com casa, às vezes um irmão empresta para morar num cantinho, às vezes uma dificuldade com transporte, a gente dá um jeito, se torna uma grande família e aquilo que eu não teria acesso pelos meus próprios recursos, como povo de Deus, a gente começa a desfrutar desses relacionamentos. É meio isso que Jesus está falando. Por que eu sei que é isso? Porque tudo isso que Jesus promete vem com brinde. Vocês viram que vem com brinde? Ele fala no fim do versículo 30... nessa vida deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, filhos e campos. Você fala, que legal, eu tenho um monte de casa para ir, um monte de gente para conviver, mas vem o brinde no final. Qual que é? E com eles, perseguição. Essa parte a turma esquece, né? É legal ser crente, é bom, mas pode vir a perseguição, e quando vem, vem. Poucos anos depois, toda uma igreja foi dizimada, uma igreja com milhares de pessoas em Jerusalém, fundada pelos apóstolos, foi dizimada por perseguição. Uma igreja que tinha tudo em comum, a igreja de Jerusalém. Mas Jesus termina, esse é o brinde dessa vida, você tem, eu e temos acesso a essas coisas, mas tem a perseguição. Mas Jesus termina dizendo, e na era futura, a vida eterna. Que foi exatamente, lembra comigo, a pergunta do jovem. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, e o jovem está achando é só somar. E Jesus falando, não, o processo, meu amigo, é outro. Você perde tudo, depois com o povo de Deus você tem acesso a alguns desses benefícios, mas quando vem a perseguição, e aí pode perder tudo de novo, mas no fim das contas vai para onde você queria, a vida eterna.
Esses benefícios, turma, que vêm com o reino, são passageiros. São reais, mas são passageiros. A vida eterna não. A vida eterna é para sempre. Tá ao lado do Senhor para sempre. Por quê? Porque são pessoas que olharam para essa vida e falaram: entre os benefícios que eu tenho hoje e servir a Jesus Cristo, que me salvou, não tem nem comparação. Eu quero servir a Jesus. Estou disposto a, se precisar, perder tudo por causa desse Jesus. E depois que isso acontece, esse processo acontece, vem uma multiplicação aqui com os irmãos em Cristo. E ainda que venha a perseguição e a gente perca essa multiplicação, a realidade é que esse simples fato de eu estar diante de Jesus, um dia nos dará a vida eterna. Qual que era o título que está na sua Bíblia mesmo? O jovem rico. A pergunta que eu tenho para vocês é muito simples. O jovem é rico? Essa história já faz faz 2000 anos. Onde está o jovem rico hoje? Eu sei onde ele não está. Ele não está ao lado de Jesus na vida eterna. Logo, ele já não é nem mais jovem e nem é rico. E é interessante que para esses 12 apóstolos, na verdade 11 que estão aqui, Jesus prometeu para esses daqui um trono, lá no fim dos tempos. Eles que perderam tudo, todos os 11 apóstolos, eu falo 11 porque Judas traiu Jesus. Mas esses 11 aqui que ficaram, todos esses 11 tiveram mortes violentas. Todos. Só que a Bíblia promete para eles um trono no fim dos tempos. Então veja, os que estavam pobres, hoje e no futuro para sempre serão ricos. E o que era rico, hoje sofre as consequências de ter abandonado a Deus. E é por isso que o texto termina com uma frasezinha que diz assim: contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O jovem queria uma soma, Jesus pede uma subtração. E para quem passou pela subtração, Jesus oferece uma multiplicação. Turma, nós vamos ter batismo hoje. E eu me reuni com cada um dos que vão se batizar e expliquei o que é a salvação. E para todos esses daqui eu fiz uma pergunta que era o seguinte: você ama Jesus mais do que tudo? E eles responderam sim. E para vários deles, eu não me lembro se eu fiz para todos, mas eu fiz a seguinte pergunta. Tá, alguns são jovenzinhos. O Arthur está quantos anos, Arthur? 12? Tá, olha para o seu pai e para sua mãe, Arthur. Já pensou, os pais não estavam lá. Se eles abandonarem a fé em Jesus, hein, Simone? Se abandonar. E você, Arthur? Jesus é meu Salvador, eu fico com ele. E se te puser para fora de casa? Não, Jesus Cristo é meu Salvador. Porque eu quis dar essa dimensão de que não é uma opção por coisas boas. Já tenho minha vidinha, uma coisa a mais. Não. Ou Jesus Cristo é tudo, ou ele não é nada. Eu quero chamar então a turma que vai se batizar aqui à frente, por favor, os meninos. Podem vir todos. Isso, por favor. Primeiro nós vamos tirar uma foto bonita? Vamos. É difícil, né? Tô todo suado aqui já, hein, Arthur? Olha lá. Vamos tirar uma foto bonita. Olha que turma, hein? Olha, só gente bonitona aqui, não é não, Arthur? A gente é. Vem cá, Cleito, vamos lá. Olha aqui, essa é a turma que vai se batizar. Eu vou perguntar para vocês agora, aqui, é a chamada profissão de fé. Vou começar com você, hein, Cleito? Jesus Cristo é o seu Salvador? Jesus Cristo é meu Salvador. Você está disposto a servi-lo, custe o que custar? Sim. Ok. E você, Gabriel? Está disposto a amar Jesus mais do que tudo que você tem, os relacionamentos que você tem? Sim. Eu vou mudando a pergunta, né? Pode? Para pegar eles, né? Jesus Cristo é aquele que é o mais importante na sua vida, Caião?
E aí, Arthur? Se o André e a Simone, olha lá, hein? Falaram, não quero mais. Com quem que você fica? Jesus. Amém, é isso aí. Ei, Igão, e aí? Jesus Cristo é o seu Salvador? Não, mas dá para manter a vida tranquila, certo? Jesus é meu salvador, então largo tudo. Larga tudo. Falou que vai largar tudo, hein? Olha lá. E aí, Caião? Jesus Cristo está acima de qualquer outra coisa. Sim. E se o pai e a mãe, e se o vô e a avó, hein? Já pensou? Falar, não é mais. E você? Eu continuo com Jesus. É? E aí, Daniel? Eu chamo você de Daniel, eu vou desse lado. Olha que legal. E aí, Ives? Se pai e mãe falam, quer saber? Ou você fica com Jesus ou você mora com a gente. Pra onde você vai? Eu fico com Jesus. Pode ir lá em casa, tá bom? Turma, ó que turma bonita aqui. Veja, depois dessa passagem, Pedro, que tinha largado tudo, tempos depois ele vai negar Jesus. O que eu estou dizendo? Essa disposição inicial que eles têm de seguir Jesus é suficiente para ter a vida eterna. Suficiente. Mas no caminho de vocês vão ter lutas, vão ter dúvidas, vão ter dificuldades. Como os apóstolos tiveram, aliás, não foi só Pedro, né? Todos abandonaram Jesus naquele momento crucial, mas todos voltaram. Mas o que nós aqui, como nesse momento do batismo, temos que entender que Jesus é tudo. O resto, se dá para eu sobreviver, muito bem, ter a minha família, muito, mas se não, nada mais importa, é Jesus Cristo. Estamos juntos nessa?